Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Casale, eu sou professor de História e esse é o projeto do nosso curso Humanamente, voltado para a sua aprovação no vestibular. Quando eu falo nosso, é porque nesse projeto, junto comigo, está o professor Felipe de Geografia, que já já vai aparecer aqui para vocês, ok? Onde toda semana a gente traz uma aula gratuita aqui no nosso canal no YouTube, com uma lista de questões por habilidades, ou seja, o nosso projeto, além de gratuito, ele é também um projeto de preparação para a prova de Ciências Humanas do Enem, com um estudo baseado, com aulas baseadas nas competências e habilidades da matriz de referências do Enem. Ou seja, aqui você vai estudar da maneira correta, aqui você vai ver os conteúdos que realmente aparecem na sua prova, para não ficar com aquele gostinho, como eu já cansei de ver muitos dos meus alunos em colégios e cursos que eu já trabalhei, né? Para não ficar com aquele gostinho depois da prova de ciências humanas e virar para a gente e falar: poxa, professor, estudei tanto e caiu muito pouco daquilo que a gente estudou. Ou estudei tanto história e não caiu quase nada de história. E cai muita história, só que não cai naquele modelo engessado, com milhões de conteúdos, módulos, informações, né? Que ainda, infelizmente, muitos cursos reproduzem. A prova do Enem é uma prova diferente. Não é que você não precise de conteúdo, claro que você precisa, tá? Só que você precisa de um conteúdo estratégico, realmente somente aquilo que cai na sua prova, e não milhões de informações que não vão ser úteis para você, tá? E esses conhecimentos, esses saberes, evidentemente, esses conteúdos, têm que dialogar com as competências e habilidades que o Enem exige de você. Por isso, a cada semana, uma aula com base em uma habilidade, tá? A gente pede a você para que você curta esse vídeo aqui embaixo e dê uma moral para o nosso trabalho, divulgue o nosso projeto, porque ele é solidário, é gratuito, é para tentar ajudar você a entrar na tão sonhada universidade pública. Então, se você tem amigos, amigas que estão fazendo o Enem, compartilhe esse vídeo com eles. Ajuda a gente a atingir os 300 inscritos, nós superamos a marca de 200 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que ajudou. E agora a gente tem uma nova meta de 300 inscritos e estamos caminhando para chegar lá e depois 400, 500, 1.000 e assim por diante para o nosso projeto crescer e ajudar cada vez mais pessoas, ok? Se você é novo, aqui embaixo tem uma lista, ok? Um link para uma lista com todas as nossas aulas, a lista de questões. Essa aula aqui tem uma lista com 5 questões da habilidade 13, que é onde nós estamos nesse momento, né? Assim como tem as listas de todas as habilidades, de todas as aulas anteriores. A gente aconselha que você, se ainda não fez as questões, dê um pause aqui no vídeo, tente fazer, não importa se você já viu essa habilidade ou se você não estudou ainda esses conteúdos que vão cair, tenta fazer, e depois você assiste os nossos comentários, as nossas revisões, as nossas correções, tá? A gente entende que assim o seu aprendizado ele se torna muito mais profundo, muito mais efetivo. Quando a gente está fazendo as questões junto com vocês, evidentemente fica mais fácil, tá? Então, testa mesmo o seu conhecimento, ok? Faz as questões antes e depois você assiste, você dá o play de novo aqui no vídeo. E também, no link da descrição aqui embaixo, a gente tem um link para o grupo do WhatsApp. Na descrição do vídeo tem um link para o grupo do WhatsApp, que é um grupo também gratuito, onde a gente pode ter um contato mais direto com vocês, tirar dúvidas, a gente também manda conteúdos, vídeos, reportagens, notícias, falando sobre atualidades também, por exemplo. A gente está à disposição para tirar dúvidas sobre questões, sobre temas. Então, ali é um espaço para a gente realmente trocar ideia. Então, aproveitem, usufruam, porque eu e o Felipe estamos à disposição de vocês. Tá certo? Vem fazer parte da nossa comunidade aí do Humanamente, ok? Sigam as nossas redes sociais lá no Instagram, @humanamente.enem, o nosso próprio Instagram também como professores, o meu, @professor Casale, o do Felipe, @gelcomperes, ok? Lá no perfil do Humanamente tem os nossos Instagrams também de professores, tá certo? A gente está sempre produzindo conteúdo voltado para o Enem, voltado para o vestibular. Vamos lá? Vou aqui projetar os slides da nossa aula de hoje, as nossas questões. Só um segundinho, porque já vai aparecer aí para vocês o nosso PDF, né? O nosso PowerPoint com as questões da aula de hoje. Vamos lá. Acho que está aparecendo agora, né? Agora foi.
Então, galera, estamos na competência de número 3, que fala de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E a habilidade de hoje, em especial, fala muito sobre movimentos sociais, ok? E aí, eu já adianto para vocês, tem alguns conceitos que são chave para essa habilidade. Vamos dar uma lida antes na habilidade em si, né? Olha lá o comando analisar. Então está falando de crítica de interpretação, ok? Ou seja, ir para além do texto, para além da charge, para além da imagem, é análise crítica. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Mudanças, rupturas. Gente, ao longo da história, nada acontece por sorte ou azar. As transformações, as mudanças nas leis, as trocas de governo não são aleatórias. Tem fatores, tem conjunturas que ajudam a explicar esses fenômenos. Muitas das transformações ao longo da história se deram, em geral, né, através de muita luta. Nada cai do céu. A abolição da escravidão não caiu do céu, nem das mãos da princesa Isabel, como fala mais ou menos o Samba da Mangueira, né, lá de 2019, se eu não me engano. As leis trabalhistas não foram um presente do Vargas, apesar dele vender essa imagem, já falamos disso aqui em aulas anteriores, sei que nosso aluno já está ligado nisso, né? Tudo é fruto de muita luta, de muita disputa. Então, tem alguns conceitos que são centrais. Primeiro deles, é claro, né, é o próprio conceito de movimento social. É você entender o que é um movimento social. Ou seja, é um grupo que tem uma consciência de si e, por isso, uma proposta de transformação política. É um grupo que age, portanto, coletivamente. Então, a gente também tem que entender que tudo tem tudo a ver com o movimento social, ação coletiva. Outro conceito importante, né, nessa habilidade que tem a ver com essa disputa pelo poder, como fala a própria habilidade 13 aí, o conceito de hegemonia. O que é hegemonia, gente? Hegemonia é o domínio de alguém, de um determinado grupo, no poder. E o que esses movimentos sociais fazem, muitas das vezes, é vir contra essa hegemonia, questionando quem está no poder, defendendo mudanças. Às vezes, mudanças mais moderadas, às vezes, mudanças mais radicais, radicais no sentido de ir no fundo, na raiz, né? Ser radical é ir na raiz, é defender mudanças profundas. Radicalismo não tem a ver necessariamente com extremismo, violência, porque a palavra radicalismo ela acabou ganhando uma conotação muito negativa, né? Mas radicalismo tem a ver com ir na raiz, beleza? Defender mudanças profundas, tá certo? Então, movimento social, ação coletiva, né? As transformações são fruto de ações coletivas. Hegemonia, ou seja, predomínio de alguém, de um grupo, de uma ideologia que está no poder, e muitas das vezes os movimentos sociais questionam essa hegemonia. A gente pode falar também ó, de outro conceito aqui: conflito de classes. Quer ver, por exemplo, um evento histórico que cai muito bem nessa habilidade? É a Revolução Industrial, falando da luta operária, por direitos trabalhistas, né, por melhores salários, isso também não caiu do céu, certo? E aí tem lá, né, os movimentos como o ludismo, cartismo, a formação de sindicatos, as lutas sindicais. Outro evento que simboliza, por exemplo, ruptura, revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, o movimento abolicionista no Brasil foi fruto de ações, né, coletivas, de movimentos sociais. Enfim, existem diversos exemplos na história de conflitos de classes, por exemplo, burguesia e proletariado, latifundiários e camponeses, né, no espaço rural brasileiro.
que mais? Na história antiga, se a gente for para Roma antiga, patrícios e plebeus, tensões sociais, políticas entre patrícios e plebeus. É uma habilidade que vai falar muito de questão social, vai falar de desigualdade social, vai falar de lutas coletivas, tudo bem? Ações coletivas, mudanças, rupturas, por isso muitas revoltas encaixam nessa habilidade, muitas rebeliões, muitas revoluções. Tranquilo? Fiquem ligados, tá certo? Por isso a gente colocou aqui essa imagem, ó, um exemplo de movimento social, o movimento negro unificado, nascido na década de 70, denunciando não só o racismo, mas a própria ditadura civil-militar no Brasil. Ó. Primeiros atos do MNU comparavam o Brasil ao apartheid sul-africano, regime de segregação racial que havia na África do Sul e que durou décadas, né? O MNU ele tem a sua origem ali formalmente atrelada à década de 70 na ditadura, ok? Vamos lá então, vamos para a nossa primeira questão. E aí olha o que eu havia falado, né? É uma questão que fala exatamente sobre operariado, sobre essas tensões sociais, essas tensões de classe, tá certo? Vamos lá, deixa eu mudar aqui a canetinha para a cor vermelha para ficar melhor. Ó, a história do 1º de maio de 1890, na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é, sob vários aspectos, exemplar, resultante de um ato político deliberado, consciente, ok? Essa manifestação ilustra, representa o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentavam dar uma unidade política e cultural. Olha esse trecho, né? A qual os socialistas tentavam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa, cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Então, ele fala de dar uma certa unidade para a classe operária, através de uma data simbólica, uma data que lembre a luta operária. Ok? E daí vem o 1º de maio com toda essa carga histórica até hoje. E aí aqui a referência, os excluídos da história, operários, mulheres e prisioneiros. Ou seja, é um texto que critica essa ideia da história dos grandes homens, dos grandes eventos, né, escrito pelos vencedores, pelas elites, que por muito tempo deixou de lado as camadas populares, que são, de fato, quem promovem as transformações, né? Apesar dos grandes personagens da história, como Napoleão, né, Vargas, dentre outras figuras, esses caras são rostos, são lideranças, porém, nenhuma mudança que foi feita na história foi fruto da ação de um único indivíduo, tá? Pode acontecer desse indivíduo chamar para si, através da propaganda, do marketing político, né, os méritos de um determinado feito, mas nunca é mérito de um único indivíduo. Por isso que essa habilidade exige, né, conhecimento de exemplos de ações coletivas. Movimento social é ação coletiva, tá certo? Com base no texto, ou seja, o texto valida a resposta, é o teu gabarito, tem que ser de acordo com o texto, sempre é assim nas ciências humanas do Enem. A fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo. Esse trecho que eu marquei aqui, gente, ele te dá a resposta. Qual alternativa dialoga com esse trecho que a gente marcou? De que os socialistas, porque sim, o 1º de maio foi fruto, né, de uma mobilização de socialistas para chamar atenção para a importância das lutas operárias, ok? Assim como o Dia Internacional da Mulher também, né, tem a ver com a luta de mulheres socialistas, beleza? Especialmente na Revolução Russa, né, que foi um movimento que começou liderado por mulheres operárias, tá? A qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa. Então, através de uma data, de uma celebração, você lembra de todo um histórico de luta e atenta para a consciência da classe que você pertence. E que se você hoje tem isso, tem aquilo, é porque muita gente antes de você lutou para que hoje você tivesse esses direitos. Ok? Então, essa é a finalidade
né, de você criar uma data. É uma lembrança que não é aleatória, é proposital, é um ato deliberado. Ele fala aqui, né? Um ato político deliberado, intencional, consciente. Então, qual é o objetivo por trás da fixação dessa data? Valorizar o sentimento burguês? Claro que não. É um movimento operário. E o burguês é a classe que antagoniza com o operariado. O burguês era o dono da fábrica, era o sujeito que explorava o operário, né? Então havia uma tensão ali de classes. Por isso que esse conceito é importante para essa habilidade. B, afirmar uma identidade coletiva. Bom, eles falam de dar uma unidade política através de uma data, para os trabalhadores lembrarem. Então, tem a ver com identidade, com representatividade, com sentimento de pertencimento? Sem dúvidas. Coletivo, ação coletiva, lembra dessa habilidade? Movimento social, ação coletiva? Tudo a ver. Nenhum problema na letra B de bola. Vamos ver as demais. C, edificar uma memória nacional. O 1º de maio não tem a ver com uma nação, com um país. Ele é uma celebração internacional, para os operários de uma maneira geral. Tá? Então tá fora. D, criar uma comunidade cívica. Comunidade cívica, gente, é um senso de cidadania. E aqui vai muito além de se ver como cidadão com direitos civis. Ele está falando de uma classe em específico, de direitos, de representatividade para uma classe em específico, que é a classe operária. Não está falando de cidadãos como um todo. Cidadão é muito amplo, engloba toda uma comunidade que vai muito além de operariado, né? Engloba outras classes sociais e tal. Tá? Então, a letra D não dialoga com o que o texto está colocando. C, aderir a uma tradição popular, como se fosse uma tradição cultural, né? Perdão, a definir, e desculpa, a fixação dessa data comemorativa tinha como por objetivo definir uma tradição popular. Não entendi esse A antes aí, não. A definir uma tradição popular. Talvez seja um erro de diagramação, tá? Perdão. Definir uma tradição popular. Não é simplesmente definir uma manifestação cultural popular, gente. Apesar de ter virado uma tradição, o 1º de maio, ok? E de ser uma data de celebração, ok? Apesar disso dialogar de alguma forma com a cultura, não é simplesmente uma tradição popular, cultural, um hábito de recreação, de festa, de dança. Ele é um ato político, para que uma classe sempre lembre da classe que ela pertence, para que você tenha a consciência de classe. Essa escolha, né, do 1º de maio e a comemoração dessa data, ela é para lembrar sempre a classe que você pertence, os direitos que você tem, quem veio antes lutando por eles. Essa é a intenção por trás dessa data. Ok? Por isso, afirmar uma identidade coletiva, no caso, a coletividade operária. Nosso gabarito, letra B de bola, como aparece aqui para vocês. Tá? Mas eu queria aproveitar aqui a questão para trabalhar o contexto histórico. A gente sempre tem que identificar o contexto histórico que a questão está tratando, né? Então, a questão está pegando ali século XIX, né? No continente europeu, correto? E aí, vamos entender, né? O que está acontecendo para que o movimento operário aí se mobilize dessa forma. E aí, devemos lembrar do seguinte: primeira coisa, é o contexto da Revolução Industrial. E, no caso, a primeira foi na Inglaterra, a primeira fase, e no século XIX, especialmente na segunda metade, a gente já está caminhando para a segunda fase. Ok? Beleza? Contexto onde o capitalismo passa por transformações, né? Onde o sistema de produção passa por mudanças. Então, você vai observar o crescimento, né, da lógica do Fordismo ali na virada do século XIX para o XX, né? Perdão, deixa eu apagar aqui. Inspirado a partir das ideias do Taylor,
e aprofundado depois nos Estados Unidos na fábrica do Ford, mais para o início do século XX, você observa, né, o crescimento desse modelo produtivo caracterizado pela produção em massa, pela linha de montagem, pela padronização de movimentos do trabalhador, né? Sempre fazendo movimentos repetitivos ali naquela esteira, fazendo uma parte do processo produtivo. E assim, você tem inovações tecnológicas, um novo modelo produtivo que acelera muito a produtividade, tá? Ao mesmo tempo, como a gente falou, a gente tem uma nova fase do capitalismo. Um capitalismo que cada vez mais vai se estruturando como financeiro, né? A ideia de mercado financeiro começa a crescer, bolsa de valores e tal, e, ao mesmo tempo, um capitalismo monopolista ou de oligopólio. Grandes empresas começam, através de diferentes estratégias, a dominar os mercados e eliminar a concorrência, o oposto daquela dinâmica do livre mercado, do capitalismo livre concorrencial, né, como o Adam Smith, por exemplo, defendia. E, ao mesmo tempo, é uma época onde existe um aumento das tensões sociais. Quer ver um exemplo? Tá? E aí eu botei a Europa aqui, gente, mas a gente pode até acrescentar também Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos também vai passar pela segunda revolução industrial ali no final do século XIX, a partir do final do século XIX, ok? E aí, o que a gente está chamando aqui de tensões sociais? O que a gente quer dizer com tensões sociais? Vou dar alguns exemplos, tá certo? Eu já havia citado, mas vou colocar aqui, ó, ludismo, movimento dos trabalhadores protestando, né, contra a superexploração, quebrando máquinas, não porque eles achassem que as máquinas são culpadas, e sim era um símbolo de protesto, tá, gente? O cartismo, movimento esse mais pacífico, a Carta do Povo defendendo voto universal masculino, defendendo redução da jornada de trabalho, que era a grande bandeira do movimento operário na época. Depois você tem os sindicatos, os chamados trade unions na Inglaterra, e os sindicatos existem até hoje, apesar de hoje estarem mais enfraquecidos, né, em muitos países por conta da lógica neoliberal, ok? Então aqui a gente tem exemplos de lutas entre proletariado, que cada vez mais começa a ter consciência da sua condição, do seu lugar de explorado, né? Lutando contra quem o explora, que no caso é a burguesia, os donos das fábricas, né? Aqueles que lucram em cima da produtividade, do trabalho dos operários, que nessa época trabalhavam em jornadas altíssimas, recebiam baixíssimos salários, ok? E não havia direitos sociais, não havia lei trabalhista. Essas leis trabalhistas existiram depois, nasceram depois de muita luta desses sindicatos, de rebeliões, de greves, enfim. Ok? Esse é o cenário onde, por exemplo, o 1º de maio acaba sendo criado, fruto de uma ação coletiva, de um movimento social que vinha crescendo, que vinha ganhando consciência em diferentes países, não só na França, não só no continente europeu, mas em diferentes áreas que passavam por processos de industrialização. Beleza? Ok? Então, esse é mais ou menos o contexto histórico aí dessa segunda metade, dessa virada do século XIX para o século XX. Beleza, pessoal? Seguindo, então, com a nossa questão de número 3 do material, a segunda de história, né, ali do Enem PPE de 2022, o texto diz o seguinte: a morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens, o homem identificado como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: não consigo respirar. E aí você provavelmente conhece a história, né, desse vídeo, desse evento, desse assassinato pela polícia dos Estados Unidos contra o George Floyd, porque isso foi o estopim para uma série de manifestações nos Estados Unidos
em defesa do fim da violência policial, do combate ao racismo, né? Organizada pelo movimento negro, né, estadunidense, o chamado Black Lives Matter, ok? George Floyd acabou virando um símbolo, né, da luta contra o racismo. Esse acontecimento, como a gente falou, motivou uma série de movimentos organizados de pressão por ações governamentais de combate a, ou seja, essa ação coletiva desse movimento social combate o quê? E aí, mesmo que você não soubesse a história do George Floyd, o texto te fornece as informações necessárias. Um homem negro morreu, né, assassinado por um policial branco que ajoelhava no seu pescoço e esse homem gritava: "Eu não consigo respirar". Tá claro que existe um conflito ali, uma tensão social, racial, pelo fato do policial ser branco e desse homem ser negro. Olha aí a tensão que a gente está falando, as tensões sociais que envolvem essa habilidade, ok? Então vamos lá. Isso gerou pressão por ações governamentais de combate ao quê? Ação governamental, até porque o Estado é responsável por essa morte, porque foi um policial, um agente do Estado que cometeu esse assassinato, né? Bom, ações governamentais de combate à pobreza. Gente, é claro que a questão racial está ligada a também questão da pobreza, porque o racismo ele existe em toda e qualquer sociedade, especialmente aquelas que conviveram com racismo, né? Então, que conviveram, desculpa, com a escravidão. Então, toda sociedade que conviveu com a escravidão convive com uma herança racista, ok? E isso traz uma dimensão social de desigualdade, de pobreza, né? Porém, o texto em si trata de uma tensão racial. Então, não era uma ação de combate à pobreza de maneira genérica, apesar dela dialogar, sim, com a questão racial. E sim, o texto toca numa questão de tensões raciais por conta de um assassinato de um homem negro por um policial branco. Mais um, né, dentre tantos que já aconteceram nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil também. Ok? Bom, então não se trata de pobreza de maneira genérica. B, prática xenofóbica. O que é xenofobia? É a aversão, é o ódio ao estrangeiro. E não tem nada a ver com estrangeiro. A gente está falando de um episódio que aconteceu na sociedade estadunidense, né? Então a B também está fora. C, intolerância política. Então, esse evento acabou gerando uma pressão para que o governo combatesse a intolerância política. Gente, não tem nada a ver com o que o texto está tratando. Não era um sujeito que simplesmente estava querendo se manifestar e ele foi silenciado. E não era um sujeito qualquer, era um homem negro. E não era um policial qualquer, era um homem branco. Ok? Letra D. Discriminação racial. É a única alternativa que toca na questão racial, num texto que fala de um homem negro assassinado por um policial branco. O texto está te entregando a resposta. É só você fazer a conexão, o conceito, a ideia que a alternativa traz com a ideia central do texto. Você precisa sempre entender a ideia central do texto. A ideia central do texto o texto fala de uma tensão racial nos Estados Unidos. Beleza? O texto não fala de questão religiosa. Por isso, a gente corta e sobra a letra D de dado, que é o nosso gabarito. Vamos aproveitar para falar um pouquinho desse histórico de tensão racial nos Estados Unidos? O que de conteúdo é importante de você saber? Vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Estados Unidos. Ok? E aí eu não vou fechar uma data específica, não. Vou fazer um apanhado bem geralzão aqui, tá? Opa, perdão. Gente, os Estados Unidos são um país
com um histórico de escravidão, tal qual o Brasil, beleza? Só que, especialmente, essa escravidão, ela aconteceu, ela se estruturou no sul dos Estados Unidos, que teve a adoção ali de um modelo de colonização muito similar ao do Brasil, né? De plantation, de colônia de exploração, de latifúndio, de monocultura, de produção para abastecer a metrópole, que no caso seria a Inglaterra, ok? Dos latifúndios, acho que eu já falei, né? E a base da produção era a mão de obra escrava, negra. Então, no Sul, tem uma presença histórica, né, da população negra e, consequentemente, o racismo também se manifesta em grande força, com grande força no Sul. Não que no Norte não exista racismo, claro que existe no país inteiro, mas no Sul isso é muito evidente. Se você pega um mapa, por exemplo, das eleições do Obama, você vai ver que o Obama teve derrotas no Sul. Não é coincidência, tá? Além disso, para além do histórico da escravidão, todo país, lembra que convive com a escravidão, convive com o racismo. Você tem um histórico de racismo, que aliás existe até hoje, evidentemente. E aí observem que após a abolição da escravidão, também no sul dos Estados Unidos, não é coincidência, depois da Guerra Civil, depois da Guerra de Secessão, aquela guerra, né, entre o norte e o sul dos Estados Unidos, uma guerra que teve a questão escravista como um pano de fundo, o Sul querendo manter a escravidão, o Norte querendo abolir, a eleição do Abraham Lincoln, presidente que defendia a abolição da escravidão, o Sul não aceitou essa eleição e declarou a secessão, a separação para formar um outro país, né, os confederados. Por isso, o nome é Guerra de Secessão ou Guerra Civil nos Estados Unidos, tá? Pós-Guerra Civil no Sul, você vai observar no sul dos Estados Unidos as chamadas leis Jim Crow e os chamados códigos negros. Essas são leis estaduais no sul dos Estados Unidos que promoviam o que a gente chama, deixa eu anotar a data aqui da Guerra de Secessão, ó, 1861 a 65, tá? Pós-Guerra de Secessão, você tem essas leis Jim Crow e os códigos negros, tá? O que são essas leis? Deixa eu colocar aqui. São leis que promovem a segregação racial. Ou seja, a população negra não tinha os mesmos direitos que a população branca perante a lei mesmo, assim, explícito. Isso foi vigente nos estados do Sul, o Norte foi conivente, fez vista grossa, né, o governo dos Estados Unidos também, e isso se arrastou até a década de 1960. Isso mesmo, gente. Até poucas décadas atrás você tinha o racismo, a segregação racial institucionalizado, legalizado nos Estados Unidos, com lugares para brancos, lugares para negros. E, claro, os lugares para negros, evidentemente, sempre colocado como os piores, né? Uma restrição ao direito de ir e vir, a participação política, a cidadania, para os negros não era plena, ok? E a lei legitimava isso, legalizava o racismo. Nessas leis estaduais. Muito parecido com o apartheid na África do Sul, só que na África do Sul o apartheid foi para o país inteiro, nos Estados Unidos essas leis eram estaduais, tá bom? No Sul. Essas leis só caíram depois de muita luta. Voltamos à nossa habilidade de hoje, depois de movimentos sociais, como o movimento negro nos Estados Unidos, que teve diferentes protagonistas, tá?
Martin Luther King, pastor protestante, que toma contato com a história da Rosa Parks, aquela mulher negra que se recusou a levantar do lugar, né? E acabou sendo presa por cometer um crime de não ceder um lugar para um branco no ônibus. Malcolm X, figura que também condenava a segregação racial e o racismo, só que, diferente do Martin Luther King, que tinha uma ideia mais de desobediência civil, de manifestações pacíficas, o Malcolm X defendia que o uso da violência era necessário para que o povo negro se defendesse. Não, ele não defendia que você saísse agredindo brancos por aí, evidentemente que não, tá, pessoal? Mas sim que a população negra deveria saber se defender, deveria se armar, enfim, porque a polícia, o Estado, não zelava, não garantia a proteção. Pelo contrário, né, a polícia atuava na repressão da população negra. E esse exemplo do George Floyd aí mostra, né, a atualidade disso. O Malcolm X estava denunciando isso lá nos anos 60. Então, ele tem uma outra estratégia de atuação. Temos o movimento dos Panteras Negras, que era um movimento negro também, né? Só que inspirado em ideias socialistas. Temos lideranças como Muhammad Ali, Cassius Clay, que depois mudou de nome, né? E se tornou Muhammad Ali, um boxeador e um ativista em defesa, né, do antirracismo. Uma figura muito forte nessa época, muito lembrada até hoje. E essas leis acabaram caindo, né? Depois de muita luta desse movimento negro, depois de organizações coletivas lutarem, depois de muita gente ser presa, muita gente morrer, enfim. O próprio Malcolm X, o próprio Martin Luther King, os próprios Panteras Negras, muitos foram presos, assassinados, enfim. E em 1964, na década de 60, a gente tem a chamada Lei dos Direitos Civis, que coloca fim à segregação racial. Tá? Então, desde a década de 60, a segregação racial não é mais institucionalizada, legalizada nos Estados Unidos. Mas o próprio texto base mostra para a gente que a questão racial está longe de ter sido resolvida nesse país, né? Assim como, evidentemente, também não foi resolvida no Brasil. Ok? Nosso gabarito, portanto, letra D de dado, é a única alternativa que trata de questão racial, gente. Por isso, só ela podia ser o gabarito. Dava para fazer essa questão com uma certa rapidez, porque você precisava pegar a ideia central de uma tensão racial e encontrar a alternativa que dialogava com essa ideia. É sempre assim em ciências humanas no Enem. Seja história, geografia, filosofia, sociologia. Tá bom? A próxima questão de história vai ficar de dever de casa para vocês. Na lista tem um gabarito comentado. Se tiver dúvida, manda para a gente lá no grupo do WhatsApp. E eu passo a bola para o Felipe fazer também as questões com vocês nessa nossa aula da habilidade 13. Tá bom? Eu fico por aqui. Beijo, gente. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o professor Felipe Pérez, de Geografia. Estou aqui para a gente falar hoje sobre a habilidade 13. Vamos fazer uma questão e falar sobre mais uma habilidade, tá? A gente está aqui junto para essa aula do nosso projeto, do Humanamente. Você vai assistir essa lista, né? O que a gente vai resolver eu a parte de geografia, o Casale a parte de história. Se você está chegando agora no nosso canal, aqui na playlist você tem acesso a todas as listas anteriores, a todas as nossas aulas que já foram gravadas até agora e até o Enem a gente vai estar falando de todas as competências e de todas as habilidades, tá bom? Então, vamos lá. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a passar dos 300 inscritos, que a gente vai ficar muito feliz. Segue a gente lá no Instagram, humanamente.enem, conheça mais do nosso projeto, né? E vamos à questão de geografia dessa lista, para a gente ver o que essa habilidade cobra de você, né? Então, reforçando aqui mais uma vez, essa habilidade número 13, ela cobra da gente analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Então,
é uma habilidade que vai abordar movimentos, passeatas, manifestações, revoluções locais, globais, movimentos sociais que fizeram parte da nossa história, fizeram parte da história mais recente, ou nem tão recente assim. E a gente começa com uma questão do Enem 2023, né? Do Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, que é a questão aqui sobre a Primavera Árabe. Eu vou dar bem um zoom, que eu só quero que fique a questão que a gente vai fazer na tela. Beleza? Olha aí. Ó, cabe mais um, né? Ih, rapaz, agora foi muito. Então tá aí, ó. A Primavera Árabe parecia mudar a realidade. Em janeiro de 2011, enquanto Ben Ali renunciava ao poder na Tunísia, melhor dizendo, ativistas por democracia no Egito começaram a convocar protestos por reformas no país. Como na Tunísia, aproveitando o potencial da comunicação via internet e redes sociais, ruas e praças, especialmente na capital, Cairo, foram rapidamente tomadas pela população, pedindo melhoras econômicas e reformas políticas. A Praça Tahrir, em português Libertação, no Cairo, tornou-se o centro do movimento por democracia. Aí tá aqui, né, o que foi e como terminou a Primavera Árabe, disponível em www.bbc.com. Lembrando que a gente sempre pede para vocês darem uma olhada aqui na fonte, né, porque às vezes, não foi o caso agora, mas muitas vezes a fonte ela traz uma informação, uma dica ou até mesmo uma resposta para a gente, tá? Então, vale sempre muito a pena ficar de olho na fonte. Depois dessa explanação, falando sobre algumas manifestações e algumas consequências dentro do contexto da Primavera Árabe, a gente lembra o seguinte: a Primavera Árabe, o que foi isso, né? Foi um conjunto de manifestações que aconteceram num espaço curto de tempo, algumas simultaneamente, no norte da África e no Oriente Médio, que começam inspirado por um movimento que se inicia na Tunísia. E aí toda vez que a gente tem essa palavra primavera, é porque significa que são movimentos acontecendo em mais de uma região praticamente ao mesmo tempo. E esses movimentos sociais, essa habilidade fala disso, né, de analisar os movimentos sociais. Então a Primavera Árabe, ela traz consigo essa ideia de muitas manifestações, muitos movimentos acontecendo em lugares diferentes ao mesmo tempo. Né? Lugares esses, o norte da África e o Oriente Médio. Lembrando que a Primavera Árabe ela começa por conta de um cidadão, né, na Tunísia, que ele chamava-se Mohamed Abuzizi. Ele, ao estar indignado com a situação, ele estava desempregado, né? Então ele trabalhava ali como autônomo, como feirante, ele ia lá comprar as frutas dele, botava no carrinho para vender, e a polícia tomou as frutas dele. Esse dia ele não conseguiu trabalhar porque ele teve a sua mercadoria sequestrada, né? Apreendida pela polícia. E aí ele vai para a frente lá do palácio tunisiano e começa a gritar palavras de ordem, indignado, e no meio da sua indignação, né, da sua revolta, ele joga álcool no próprio corpo, risca o fósforo e ateia fogo em si mesmo, enquanto continua gritando por palavras de ordem. As pessoas ao redor se comovem com a cena, ajudam o Abuzizi. Ele vai para o hospital, mas ele já tinha 80% do corpo queimado, passa uns dias e ele infelizmente não resiste. Mas essa comoção, o fato do cara ter chegado a esse ponto de tirar a própria vida ateando fogo em si mesmo, vai levantar uma manifestação na Tunísia contra os poderes do ditador tunisiano que estava no poder há mais de 10 anos. Então a população vai para as ruas e pede por melhores condições de vida, por democracia, vai manifestar a sua indignação, e depois que a população tunisiana consegue, como o texto fala aqui, ó, no começo a questão fala exatamente disso.
Em 2011, ó, na Tunísia, o presidente Ben Ali renunciava e no Egito já tinha convocação de manifestações. Então isso aconteceu não só no Egito, outros países começaram a embarcar nesse movimento, e uma coisa que já foi cobrada sobre a Primavera Árabe foi a importância da internet nesse contexto. A Primavera Árabe, ela é considerada o grande movimento revolucionário do século XXI, e a internet teve um papel fundamental para difundir informações sobre as manifestações, para convocar novas manifestações e para mostrar vídeos que serviam como inspiração para jovens de outros países também se manifestarem. Então, a questão fala aí, ó, a reivindicação da Revolução Popular assentada no texto exigiu o ou a letra A garantia de direitos civis, letra B, o controle da crença religiosa, letra C, mudança da cultura islâmica, letra D, domínio de militantes radicais e letra E, defesa de estados autocráticos. E aí, o que você marcaria aí? 10 segundos para você olhar. Nosso gabarito aqui, ó, o que a galera tava lutando, o que a galera tava buscando? A galera tava buscando, sem dúvida, a garantia de direitos civis, melhores condições de vida, sobretudo respeito à democracia e também aos direitos humanos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a outra questão de geografia dessa aula eu vou deixar como dever de casa. Lembrando que essa lista aí, ela tem todas as questões lá embaixo com o gabarito comentado para você tentar fazer e conferir se acertou, se errou, conferir o gabarito, ver se você entende. Caso você olhe o gabarito, continue com alguma dúvida, manda mensagem para a gente aqui, ó, nos comentários desse vídeo. Manda mensagem no nosso Instagram, humanamente.enem. Aproveita que lá no Instagram tem um link para o nosso grupo. Então você, ao ter dúvidas, você pode falar com a gente diretamente. É a gente que responde mesmo lá no grupo. Você não vai falar com o robô, você não vai receber mensagem automática. Somos nós que respondemos por mensagem, por vídeo, por áudio. Então vai lá, tá? Entra no nosso grupo em caso de qualquer dúvida e tenta resolver aí a outra questão de geografia que tem nessa lista. Valeu? Um beijo. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.